Esta fotografia saiu no jornal, certo? Sim, sim, no janeiro. Esta sei que é de janeiro, que era de onde o meu pai trabalhava. O meu pai trabalhava no janeiro. Nesta altura ele trabalhava no janeiro. Então foi assim, foi colocado em todas as ruas, na Rua Central e não sei o quê, por 4, 5 pessoas que se reuniram e instalaram a iluminação. E neste dia, que foi o dia 26, por isso, à noite, iria ser aceso e para inaugurarmos a luz, então toda a gente pensou em pôr as mesas na Rua Central, que nós chamamos aqui a Rua Central, desde a primeira rua até cá em cima à sexta rua. Cada pessoa de sua rua tinha as mesas e com as coisas e ficámos pela rua todos. À noite, na hora que acende as luzes, porque nós tivemos luz, mas foi luz, pronto, que puxaram também, que era para as pessoas ter. E a essa hora depois foi inaugurada, o bairro acendeu-se, foi uma festa enorme, porque nós estávamos habituadas a tudo escuro, era só as luzes das portas. E esta realmente acho que foi uma união de toda a gente para uma coisa só, que toda a gente se uniu e que foi importante. Acho que quem vem aqui e vê o bairro com luz nem imagina que nós vivemos tanto ano sem luz. Porque depois havia uma casa ali no Largo que já não estava habitada e que estava velha. Então a gente chamava-lhe a Casa Velha. E a gente para ir, tínhamos medo e toda a gente dizia-se, como? Olha, está o homem na Casa Velha. Olha, está a Casa Velha. Porque era uma casa que já... e ruínas e metia medo. Com a luz, depois a gente já não tinha medo nenhum. Como é que surgiu esta iniciativa, então, de implementarem aqui a luz, a iluminação Porque pública? era realmente uma necessidade que o bairro tinha, de ter iluminação pública. Porque havia vários moradores que tinham luz, como ainda existe, à porta. Mas a maioria não tinha e o bairro sei lá, era escuro, tinha-se medo também, porque não é que houvesse assaltos, não havia nada. E realmente juntaram-se e foi esta iniciativa e a iniciativa do Largo, que o Largo era em terra batida, e o Largo também foi conforme está hoje, todo empedrado. Porque do meio só havia um bocadinho dos lados e o meio era todo em terra batida. Acho que foi as duas melhorias que teve. Mas então foi esta comissão de moradores que tomou essa iniciativa sim. de instalar a iluminação pública e de arranjar o largo, que estava a dizer. Sim. Como é que isso assim se processou? Portanto, tiveram conversas com os restantes moradores? Como é que se organizaram? Como é que surgiu esta comissão de moradores? Foi das pessoas, foram as únicas que dinamizaram. 2 jacotinhas e depois 3 mais jovens e entre essas pessoas, uniram-se e estabeleceram tudo e fizeram e não se viesse alguém dizer não é aqui, não quero aqui, isso não era. Era assim que estava definido e assim foi. Nos sítios que era para ser, mediante, e foi nos sítios. E toda a gente aceitou bem. Se houvesse algum que não aceitou, ninguém levava ao que eles diziam, porque estava programado e assim foi. Depois já toda a gente dizia que sim, que bom. Portanto, foi a iniciativa desse grupo auto-organizado, sim, não é? Sim. Que tomou, portanto... Sim, e depois recolheram material, porque o material foi cedido. Já não me lembro, mas acho que foi pelos serviços da luz. E depois foi a instalação, que ainda demorou um tempo. O meu pai ainda caiu de uma escada e partiu um braço. Mas pronto. E o seu pai fazia parte desta comissão, sim, não é? Sim. E foi ele que fez Foi ele que o esquema,
tudo a instalação como devia de ser, onde havia de ser as derivadas, as puxadas, lá essas coisas todas. E ele, não foi só ele, mas ele, como o eletricista que era, tinha o conhecimento de onde havia de ser, e então com as outras pessoas também foi, as pessoas que fizeram parte foram umas pessoas colaborantes com tudo e empenhadas no trabalho que estavam a fazer. E na altura nós éramos assim, novas, eu e várias moças, nós varríamos a rua, lavávamos e não sei o quê. Mas como em tudo na vida, há sempre alguém que depois diz, são malucas, andam a varrer, andam a fazer, não sei quantos, só sabem criticar. E depois começou toda a gente a chatear-se. Depois vinham os homens fazer isso e até se fazia a recolha, porque nessa altura vinha um empregado da Câmara com um carrinho recolher o lixo, que vinha recolher o lixo. E depois eles ao fim do mês pediam. E depois é assim, uns davam, outros não davam, outros depois andava-se a pedir, e depois diziam que o dinheiro que era para quem pedia, e era uma chatice, e tudo isso depois acabou.